Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais uma aula no LAC Concursos. Eu sou o professor João Kleber e serei o professor de vocês da disciplina de Informática Básica. Bom, o que nós vamos ver na aula de hoje, professor? Nós iremos falar sobre o conceito de Windows 8, né? Para quem não sabe, né, o Windows 8 ele é um sistema operacional, né? E o que é um sistema operacional, professor? Sistema operacional é uma coleção de programas, então não é um programa só, são vários programas que permite fazer a interação entre o homem e o computador. Além disso, o sistema operacional tem uma função muito importante também, porque ele gerencia toda a parte física, tá? Então ele faz a interação entre o homem e o computador e faz o gerenciamento da parte física, beleza? E aqui tem um exemplo bem tranquilo para a gente entender. Vamos supor, né? Você é usuário, quer abrir o Facebook. O computador, a máquina em si, ele não entende a interface gráfica que você entende. Então o que o sistema operacional vai fazer? Vai pegar essa informação de modo que você quer abrir o Facebook, né? E vai converter para a linguagem que o computador entende, que é... Opa, deixa eu trocar de canetão, né? Que é o binário. Tá? Então o que ele faz? Ele processa, executa o binário e depois ele retorna essa informação para quem? Para o sistema operacional. O que o sistema operacional vai fazer, galera? Ele vai fazer o processo inverso. Ele vai transformar o binário em interface gráfica. E tudo isso em tempo real. O usuário em si, nós nem percebemos, mas a todo santo momento, né, o sistema operacional ela faz essa conversão de interface gráfica para binário e binário para interface gráfica, beleza? Então esse é o conceito de que é um sistema operacional, né? Ele tem duas funções importantíssimas. Ele faz a interação entre o homem e o computador, né? Que aí dica, macete para concurso público. Eu chamo de IHC, né? Interação homem-computador. A primeira função. E depois ele gerencia todo o hardware, tá? Lembrando que para gerenciar o hardware eu preciso também gerenciar o software, tá? Que são os aplicativos, tá? Então fique bem tranquilo aí, eu tenho que gerenciar o hardware e o software. Por quê? O hardware ele segue comandos, instruções, né? E essas instruções são a partir de software. Mas esses dois conceitos é o que vocês precisam saber, tá? Outra coisa, as bancas, principalmente as bancas FGV, né, FCC, né, o CESP, eles estão cada vez mais exigentes. Eles não estão cobrando só o conceito, né? Eles estão cobrando também a estrutura. E aí tem duas coisas que vocês precisam saber, tá? O sistema operacional Windows 8, né, assim como todo e qualquer tipo de sistema operacional, ele é baseado em duas coisas. O núcleo, que é chamado de kernel em inglês, né? E o interpretador de comandos, em português, também chamado de shell. Ah, professor, eu preciso saber isso? Infelizmente precisa saber sim, tá? O sistema operacional ele tem esses dois sisteminhas, né? O núcleo é como se fosse o centro de todas as operações de um sistema operacional. Então qualquer coisa que você vá fazer tem que passar pelo núcleo. É ele que gerencia todo e qualquer processo, beleza? E o que seria o shell, professor João Kleber? O shell nada mais é do que o interpretador de comandos. É o IHC, é a interação homem-computador. Então eu posso falar o seguinte, professor, que o núcleo e o kernel seriam gerenciar o hardware, gerenciar o software, correto? E o shell seria o que? O IHC, ele faz a interação entre o homem e computador, beleza? E aí tem duas coisas que você tem que ter em mente sobre o shell, que eles estão cobrando em concurso público já, tá? Para que você entenda sobre a questão do shell, eu vou ter que voltar um pouquinho, né? Vou ter que voltar um pouquinho na história, tá? Por que eu vou ter que voltar um pouquinho na história? Porque é o seguinte, galera, antigamente todo o sistema operacional, ele era essa tela preta, tá? Ah, o que essa tela preta é? Essa tela preta chama prompt de comando. Você não tem a interação do mouse. Simplesmente você trabalha com o quê? Somente com teclado, tá? E aí você não tem interação com o mouse, consequentemente esse sistema aqui é chamado de monousuário, porque você só pode fazer uma tarefa por vez, né? E nós sabemos que hoje os sistemas operacionais Windows, né, da família Windows, são todos multitarefa. Mas o que você tem que ter noção? Que o Windows 8, assim como o Windows 7, ele tem dois tipos de shell. Ele tem o shell textual e ele tem o shell gráfico. Se caísse em prova falando que era o Windows 7, as bancas cobram prompt de comando.
que é a mesma coisa de shell textual, só você vai trabalhar somente com teclado. Como nós estamos falando do Windows 8, né? O que acontece? Eles cobram Windows PowerShell. Então, Windows PowerShell seria prompt de comando. Você vai gerenciar, você vai otimizar o sistema através de linha de comando. Claro que também nós temos os GUI, né? GUI que seria o quê? Interface gráfica do usuário. Que isso é comum, porque a gente já sabe que ele é interface gráfica. Então, foco, tá? Você tem que entender que o Windows 8, assim como o Windows 7, ele trabalha também via prompt de comando. Só que o Windows 7 fala prompt de comando. E no Windows 8 é o quê? Windows PowerShell. Beleza? Eu vou mostrar para vocês uma questão de prova, só para vocês terem noção, tá? Foi para o Conselho Regional de Odontologia, né, do Paraná. A banca examinadora foi a Quadrix, né, do ano de 2016, para o cargo de auxiliar. Eles cobram o seguinte, galera. Assinale a alternativa que melhor descreve o programa Windows PowerShell. Repetindo, né? Assinale a alternativa, né, que melhor descreve, né, o programa Windows PowerShell. Essa não tem como a gente fazer probabilidade de erro. Por quê? Eu tenho que saber o que é o Windows PowerShell. E eu sei que o Windows PowerShell é uma forma da gente trabalhar com o sistema operacional via teclado, via prompt de comando. Então, vamos verificar o que seria. Se tem alguma alternativa que se encaixa, é um editor de texto falso, né? Aqui não fala que trabalha através de comando, né? É uma interface de modo texto ou linha de comando. Tá aí a nossa resposta, né? Perfeita, hein? Corretíssima. Por quê? O Windows PowerShell é uma interface, é um shell, né, que trabalha via modo de texto ou linha de comando. Perfeito. Tá aqui a resposta correta. Tá? E vamos só analisar as outras questões só para a gente ter noção. É um gerenciador e acelerador de downloads? Nada a ver. É um software gerenciador da bateria do computador portátil? Também nada a ver. É um agendador para desligamento automático do computador? Nada a ver. Windows PowerShell, né, é uma forma do prompt de comando do antigo Windows 7. Então a resposta correta está aí, a B. Vocês viram que essa aqui eu não conseguiria utilizar o comando de eliminação, probabilidade de erro. Eu teria que saber realmente o conceito. Então eles estão cobrando sim essa questão da estrutura, beleza? Então vamos para mais uma outra pergunta. Essa pergunta foi para o Agente Penitenciário Federal, a CESP, né? O órgão foi o DEPEN, e eles cobram o seguinte: com referência à administração de sistemas operacionais, né, julgue o item subsecutivo, né, tanto no Windows 8.1 quanto no Windows Server 2012, é possível criar scripts no PowerShell, né, em linhas de comandos voltados para a administração de aplicativos executados no Windows. Gente, se você vai digitar comandos, né, esses comandos é através de linhas de comandos. Na verdade, o que? Esses scripts são códigos, tá? Então, esses códigos, eles são escritos através de texto. E esses textos são implementados aonde? No Windows PowerShell, certo? E eles são para quê? Para gerenciar, para otimizar, para você trabalhar com o seu sistema operacional. Então, essa resposta aqui, ela está corretíssima, tá? Porque é através do PowerShell que nós utilizamos o quê? A linha de comando. Certo? Então, vocês viram que realmente estão caindo nessa questão de estrutura. Temos que ficar atentos sim, não adianta entender o conceito. Nós temos que entender também essas duas coisas que seria sobre o shell, né? Podemos ter também shell textual e shell gráfico, né? E aí lembrando, por padrão, né, nós sempre utilizamos interface gráfica, mas o Windows 8 ele permite você trabalhar via linha de comando. Através do que? Da tecnologia Windows PowerShell. Fiquem atentos. PowerShell, linha de comando. Perfeito, gente? Então, vamos agora entrar realmente nas características, né, do Windows 8. Tá? Primeiro, o Windows 7 ele tem 6 versões, né? A gente não precisa necessariamente decorar todas essas versões do Windows 7. Agora o Windows 8 tem um detalhe que é muito importante que vocês precisam decorar, tá? Eu sei que é chato, mas tá caindo no concurso público, que é esse quesito aqui, ó. O Windows 8 ele trabalha com 4 versões, né? Ele tem a versão Windows 8, Windows 8 Pro, Windows Enterprise.
tá? O Windows 8 seria nível mais básico, o Pro seria para usuários mais avançados e o Enterprise significa empresarial, tá? Duas coisas que eu quero que vocês foquem, tá? Que nós temos uma versão destinada para desktop, tá? Ah, professor, eu não sei o que é desktop. Computadores de mesa, tá? Aí pode ser notebook, né? Pode ser um laptop, pode ser um computador normal, pessoal. E eu tenho uma versão voltada para tablets. E é aqui que eu quero que você decore, que é o Windows RT. Tá? Decorem isso, por favor. Nós temos, a partir do Windows 8, uma versão dedicada para tablets, que chama Windows RT. E as outras 3 versões são voltadas para desktop. Então, isso que você tem que decorar. Tá? Que a partir do Windows 8 eu tenho uma versão dedicada para tablets, para dispositivos móveis em si, né? Beleza? Então, vamos entender então agora as características principais. Assim como o Windows 7, galera, ele tem três características principais. Ele é um sistema operacional gráfico, lembrando que ele também pode ser utilizado via linha de comando, tá? Mas por padrão ele é um sistema operacional gráfico, né? Ele é um sistema multitarefa. O que é multitarefa? Você permite trabalhar com vários aplicativos ao mesmo tempo. Ah, eu posso abrir o Word? Claro que pode. Eu posso abrir o Windows Media Player? Claro que pode. Então você trabalha com várias coisas ao mesmo tempo. E ele é múltiplo usuários, tá? Ah, o que seria múltiplo usuário? Você pode gerenciar vários usuários. Lembrando, tá? Aqui não se inclui acesso simultâneo. Preste atenção nisso, porque algumas bancas estão exigindo isso, tá? Ah, o que seria acesso simultâneo? 2 usuários trabalhando ao mesmo tempo. Imagine, né? Se eu estou utilizando o notebook agora, nesse momento, eu não posso que outra pessoa utilize. É só você imaginar o seu celular, né? O seu celular, só uma pessoa utiliza por vez, tá? Então, ele gerencia vários usuários? Yes, gerencia vários usuários. Só que não é por acesso simultâneo, tá? Beleza? Fiquem cientes que, principalmente bancas tais como o CESP, tem essas pegadinhas aí, a gente tem que ficar atento, beleza? E aí tem uma nova característica, tá? Que chama a atenção no Windows 8, que é a tecnologia de touchscreen, tá? Ah, eu não sei o que significa touchscreen, professor João Kleber. Anotem aí, sensível ao toque, tá? Então, você vai substituir, né? Você vai substituir o seu mouse, o seu teclado por... Você pode utilizar uma caneta, você pode utilizar o seu próprio digital, o seu dedo em si. Então você vai interagir através da tecnologia touchscreen, certo? Então isso que foi uma implementação colocada dentro do Windows 8 para trazer mais interação, trazer mais... Como eu posso fazer para vocês? Traz mais facilidades, né? Então, assim, existem hoje vários notebooks que você, por exemplo, tem a opção do teclado padrão, mas você pode trabalhar muito bem, né? Somente com a tecnologia touchscreen, ou você pode transformar o seu notebook em um tablet, né? Então, essa que é o X, né, da questão da nova tecnologia aplicada ao Windows 8. Então, todas essas versões já se encontram no Windows 7, né, todas essas características em si, mas a grande cereja do bolo seria essa tecnologia aplicada no sistema operacional. Beleza? Bom, e aí a gente vai trazer as novidades em si, se comparado ao antigo sistema operacional Windows 7, tá? Bom, a primeira coisa que você dá, na hora que você liga o computador, você dá de cara, né? É com a tela iniciar, tá, galera? A primeira coisa que você tem que ter noção é isso. Por quê? Antigamente, né, no Windows 7, para que você entre no menu iniciar em si, né, você teria que apertar um comando, né, a tecla do WinQuay, né, a bandeirinha do Windows para abrir. Agora com o Windows 8, na hora que você liga ele, quando você starta ele já aparece essa tela para você. Então essa é uma grande novidade. E aí vem a navegação por toque. Essa navegação por toque a gente sabe por que existe, né? Porque foi através do touchscreen, que é a tecnologia de sensível ao toque. Novos comandos para mouse e teclado foram implementados, tá?
devido à implementação do novo menu iniciar, que é muito mais interativo. E aí, a partir da tecnologia touchscreen, nós temos a rolagem horizontal e vertical. Então você pode alternar tarefas tanto na horizontal quanto na vertical. Então essas são as novidades aplicadas ao Windows 8. Beleza? Então vamos conhecer então essas características. Beleza? Bom, galera, falei para vocês que quando a gente starta, né? Quando a gente starta Windows 8, né? Ele aparece essa tela bonita, tá? E aí o que acontece? Ah, mas eu não quero entrar nessa tela bonita, eu quero voltar naquela tela padrão, por exemplo, do Windows 7, porque eu acho mais fácil de trabalhar. A gente pode mudar essa aparência? Pode sim, tá? E aí tem duas formas, tá? A forma da gente encontrar a área de trabalho, né? Baseada que nem o do Windows 7, se dá de duas maneiras. Ou você pode apertar o botão WinKey, que é a bandeirinha do Windows, mais D, né? E aí a gente tem que ficar atento porque está cobrando em concurso público muita questão de atalhos do sistema operacional. Ou você pode ir, por exemplo, no canto inferior, né? Olhando do seu computador na esquerda, vai aparecer umas flores escrito área de trabalho. Então se você clicar aqui, vai aparecer a área de trabalho padrão, que seria esta tela aqui, galera. Tá? Então se eu apertar o botão WinKey mais D, vai aparecer essa tela. E se eu apertar, por exemplo, aquela área bonita, né, que está escrito área de trabalho, também vai aparecer essa tela, tá? E aí, qual que é a estrutura? A estrutura da área de trabalho, né, nada mais é que praticamente igualzinho, né, o Windows 7. A única diferença é porque, por exemplo, ela não vem startada inicialmente. Você tem que selecionar o atalho ou você apertar no ícone, né, do menu iniciar, né, do iniciar. Na verdade não se chama menu mais iniciar, é iniciar somente agora no Windows 8. E aqui vai ter a área de trabalho, na qual você pode configurar o plano de fundo, né? Aqui vão ter os ícones, por exemplo, aqui nós temos o ícone da lixeira, o ícone do meu computador, e aqui nós temos a barra de tarefas, né? Lembrando que a barra de tarefas é uma barra na horizontal, né? Na parte inferior, né? Ela vai estar rodando os aplicativos, vai ter informações de hora, os dispositivos conectados e etc. Então praticamente seguiu o mesmo conceito do Windows 7. Tá? A diferença básica que é o que? Quando você starta o sistema operacional, né, vai aparecer essa tela aqui, né? Ah, mas eu queria voltar para a tela parecida com o do Windows 7. Posso? Claro que pode, duas formas. Ou você aperta a tecla Windows D, ou você pode ir por botão na parte inferior, na parte esquerda, que vai estar escrito área de trabalho, e você vai conseguir trabalhar da forma que você trabalhava anteriormente no Windows 7. Então, é critério de vocês, beleza? E aí a gente vai no menu iniciar em si. Tá? O menu iniciar agora, gente, né? E aí tem algumas bancas, né? Que chamam somente de iniciar, né? E aí o que acontece? O menu iniciar ele vai mostrar todas as opções, né? Todas as configurações que está disponível para o usuário. Então, por exemplo, quando a gente starta, né? Vai aparecer dessa forma. E aí se você utilizar a barra de rolagem, lembrando que é uma tecnologia aplicada no Windows 8, você pode utilizar a barra de rolagem tanto na horizontal quanto na vertical. Vai mostrar todos os aplicativos, todas as configurações que você vê. E aí essa tela bonita aqui do Windows 8, né, algumas pessoas chamam de como se fosse quadros personalizados. Tá? Então seria as coisas que você tem preferência sempre vai ficar aqui fixada nesse menu iniciar, né? Ou também chamado de iniciar. Ah, professor, mas eu quero, por exemplo, entrar nas opções de configurações do sistema. Como que eu vou verificar? Porque quando liga o computador fica nessa tela aqui bonita, ó. Como que eu vou verificar? Eu não consigo ver a barra de tarefa, eu não consigo ver nenhuma opção para configurar simplesmente os aplicativos mais utilizados. Como que eu faço, professor João Kleber? Então a gente vai aprender agora, tá? Existem duas formas. Como a gente trabalha com maior interação com o mouse, você vai passar o mouse, né, do lado direito. Aí você pode colocar tanto no lado superior, tanto no lado inferior, vai aparecer essas opções. Essas opções seriam as barras, como se fosse um menu de comando. Seriam as opções mais rápidas de você aplicar, tá? Ah, mas eu quero voltar, por exemplo, né, para a tela bonitinha do Windows 7, porque eu não consegui trabalhar com essa área, eu estou muito confuso. O que eu faço, professor João Kleber? Simples, aperta o botão WinKey, né, que é o botão da bandeirinha do Windows, e aí vai aparecer da forma tradicional. Então aqui nós temos duas formas,
tá? Ou eu posso passar o mouse do lado esquerdo, perdão, do lado direito, na parte superior ou inferior, que vai aparecer essas opções para mim, ou se eu quiser voltar na parte anterior, né, na parte mais básica do Windows 7, é só apertar o botão WinKey, que vai aparecer para mim das mesmas formas, vai aparecer todos os aplicativos, vai aparecer todas as opções que eu poderia configurar da mesma forma que ali, só que aqui vai estar o que? Separadamente, né? E ali vai ter como se fosse um atalho, né, para as principais configurações que você queira fazer. Beleza? Então, primeira dica, né? Para que eu possa entrar no menu iniciar, né, eu posso apertar o botão WinKey, que seria a bandeirinha do Windows. Ah, mas eu quero entrar, por exemplo, nos comandos mais rápidos, né? Menu de comando. Eu vou com o mouse ou na parte superior do lado direito ou na parte inferior do lado direito, você vai conseguir visualizar. Perfeito? Galera, outra dica que eu já ia me esquecendo também, que é o seguinte, ó. Desse lado aqui, né? Já falei para vocês que tem a barra de comando, né? Seria como se fosse um atalho para as opções mais rápidas do Windows. O que a gente tem que ter noção também é o seguinte: para que serve cada opção dela? Eu peço licença para vocês, pois interrompi os seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa para os alunos conhecerem melhor o nosso querido site aqui da LAC Concursos, o site especialista em carreiras bancárias. Papo reto com vocês, desde 2010 até a presente data, nós já tivemos a oportunidade de oferecer cursos EAD online para todos os concursos de carreiras bancárias do Brasil. Banco do Brasil, Caixa Econômica, BRB, Banrisul, Banestes, Banpará, Banco do Nordeste e entre outros. E nós já tivemos milhares de alunos aprovados ao longo desse período estudando conosco aqui na LA Concurso. E claro, nós estamos fazendo um curso fantástico, você pode ter certeza, olhando olho no olho, aqui você vai ter o melhor custo-benefício do mercado. Tá? Um curso super atualizado, ponto a ponto do edital, pode acreditar, didática maravilhosa, que não é conversa de vendedor, que você vai gostar. Investimento, olha só, para arrebentar com a concorrência, 10 parcelinhas de R$ 25 é esse investimento que no primeiro mês de salário você paga não sei quantas vezes esse curso. Você vai gostar da nossa metodologia. Tudo bem? Eu sou o professor Lac, especialista em concursos públicos, que somente neste ano de 2022 eu já tive a oportunidade de ser aprovado em 11 concursos públicos e eu estou aqui para te ajudar. E detalhe, eu já fui empregado do Banco do Brasil, então já fui bancário e isso me habilitou a ser professor de conhecimentos bancários aqui da LA Concursos e atendimento e técnicas de vendas. Inclusive, né, nós daqui na LA Concursos, nós começamos, nossa primeira grande campanha foi em 2010, Caixa Econômica. Então a gente conhece bastante esses concursos de carreiras bancárias. Espero vocês, pode vir, pode se matricular, que você não vai se arrepender. Aqui na LA Concursos você vai encontrar um ambiente de honestidade, de competitividade, tá? De eficiência e de competência. Meus amigos, forte abraço, fico com Deus e espero vocês aqui na LA Concursos.